Gotas do Evangelho, com o pastor Luciano Leal. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui com a segunda aula de diagramação. Eu, pastor Luciano, trouxe já a primeira aula no canal, as informações básicas sobre diagramação de textos. E nós estamos aqui diagramando esses textos no idioma original da Bíblia, do Novo Testamento, né? Como vocês sabem, o Novo Testamento foi escrito em grego, o grego koiné. Então, para você aí que é estudante de teologia, estudante de exegese bíblica, isso vai te ajudar, esse sistema, né, que os eruditos, os estudiosos, desenvolveram, os gramáticos. É um sistema de diagramação de textos que ajuda, nos auxilia muito para visualizar o texto. Né? Visualizando, você consegue ver as relações entre um verbo e um sujeito, entre um verbo e um complemento, entre uma oração e outra, ao fluxo do pensamento do escritor bíblico. Isso vai conceder o objetivo de você conseguir visualizar o texto. Porque você lê assim o grego todo misturado, assim, fica um pouco confuso de você compreender, né? O grego não é o nosso idioma principal, original. Então você usando essa técnica de diagramação no texto grego auxilia muito. E também você pode usar até mesmo no texto português. Então hoje eu trago para vocês aqui os duplos acusativos. São construções que ocorrem com bastante frequência no texto grego. E essas construções são o acusativo duplo acusativo, né? Você lembra que o acusativo, no grego, o caso do substantivo no acusativo, é o de objeto direto. Então essas formas duplas, substantivos que vão estar aqui no acusativo, às vezes uma oração, tem dois substantivos na parte do predicado que estão no acusativo. Então esses acusativos a gente chama de acusativo duplos. A primeira forma é o acusativo de objeto e complemento. Eu escrevi aqui em azul, objeto e complemento, aqui, ó. É a primeira forma de acusativo duplo, objeto e seu complemento. Aqui nós temos uma oração no grego. Lego, huket, humas, doulos. Doulos. Então nós vamos diagramar. Como eu diagramo aqui, ó. Então nós temos esse traço, né, que simboliza, que representa o tipo da oração. Esse traço aqui vertical que desce, como eu já expliquei na primeira aula, ele vai separar o verbo do seu sujeito. Nós não temos aqui o sujeito explícito. Então nós temos um X entre parênteses. Quando temos um X entre parênteses, indica que o sujeito está implícito. Então o verbo lego, digo ou chamo, né? Estou dizendo, estou chamando. A terminação O, aqui, ó, o ômega no final, indica que é a primeira pessoa singular do presente indicativo. Então, quem está chamando? Eu. É uma frase de Jesus aqui, ó. Eu chamo. Embaixo aqui eu tenho um advérbio de negação. Vem do advérbio uk, que é não, mas aqui é uket. Ou jamais, eu não chamo mais. Eu não chamo mais, ou eu não chamo. Não chamo quem? Vos. Então aqui nós temos o tracinho aqui, ó, de objeto direto, separando o verbo do objeto direto. Humas está no acusativo, então é um objeto direto. Não chamo quem? Vos. Não vos chamo. Não chamo-vos. É um objeto direto. O nominativo é humeis. Como é humas, é acusativo. Então, acusativo é um objeto direto. Então, temos aqui o sujeito, temos aqui o verbo, e aqui o primeiro objeto direto. Primeiro acusativo. Aqui tem o segundo acusativo. Só que esse segundo acusativo aqui,
não é objeto direto. Esse segundo acusativo é complemento. Não chamo-vos de quê? Doulos, né? Escravos, de servos. Certo? Então, ele, como é complemento, então não vem um tracinho assim. Ele é um complemento. Ele vem aqui, ó. Assim, inclinado. Porque é um complemento. Certo? Esse advérbio, ruquete, o nome já fala, advérbio. Vem ligado ao verbo, advérbio. Então, ele modifica o verbo. Então, ele tem que ser aqui, ó. Ligado ao verbo, ó. Ele faz essa inclinaçãozinha aqui. Porque ele modifica quem? O verbo. Chamo não, né? Não chamo. Quem? Vos. De que eu não chamo mais? Doulos. Servos. Então essa é a primeira forma de duplo acusativo. Por que duplo acusativo? Porque esse pronome está no acusativo e esse substantivo está no acusativo. Certo? Só que um é objeto direto e o outro é complemento. Então, na hora de diagramar, se você vê que o segundo acusativo é complemento, você vai diagramar com esse tracinho inclinado para a esquerda. Então, quando você comprar aí ou baixar na internet um Novo Testamento diagramado, que tem, eu já até baixei, acho que eu baixei o livro de, se eu não me engano, Colossenses, todo diagramado, baixei na internet. Então, para você saber interpretar o Novo Testamento diagramado, já vem diagramado. Então, você vai aprendendo aqui, para você aprender até interpretar os diagramas. Nossa, como que isso vai ajuda na hora de você entender o texto grego. Porque o texto grego, irmãos, para quem é estudioso da palavra, que quer se aprofundar, né, seminaristas, pastores, na sua pregação, para formular uma pregação, no texto grego, é um esforço que vale a pena. Às vezes você fica pegando várias Bíblias, né, comparando uma com a outra, mas nunca vai ser igual você ler no idioma que a Bíblia foi escrita. O modo que o escritor bíblico usou, as ferramentas do idioma, a gramática, né? Não tem comparação. É um esforço? É um esforço. Vale a pena? Vale. As recompensas são enormes. Então, a outra construção aí de duplo acusativo é de pessoa. O primeiro acusativo vem indicando pessoa. E o segundo acusativo vem indicando coisa, né? Então, a outra construção acusativa dupla é a construção de pessoa-coisa. Tá vendo? O primeiro indica pessoa e o segundo aqui vai indicar coisa. Certo? É um duplo acusativo também. Entendeu? O primeiro é objeto complemento, o segundo é pessoa-coisa. Então, aqui, ó, o primeiro objeto direto vem depois do verbo, aqui, ó, o verbo de dazei. Vamos traduzir essa frase aqui. Eikeinos é um pronome. Pode ser traduzido como aquele ou ele, né? Você vê que está no caso nominativo aqui, ó, eikenos. Então aqui é o sujeito da frase, é o sujeito. Aqui nós temos o verbo está no futuro, né? O verbo didasco, né? Didazem, está no futuro. Ensinará. Aí você pergunta para o verbo, ensinará quem? Vos. Então aqui nós temos o objeto. Vou colocar um OD aqui, ó. Objeto direto. Certo? Aqui é um OD, não ficou bem feitinho aí não, mas imagine que é um D aí, ó. Deixa eu tentar fazer de novo aqui, ó. Certo? Objeto direto. E aqui nós temos outro complemento. Aqui, nós temos aqui outro acusativo. Todas as coisas, é outro objeto. Vou colocar o D de novo aqui.
Não ficou muito bonitinho não, mas tá bom. Dá para entender aí. Que é ruim escrever com isso aqui na mão. Nós temos aqui, ó. Então vamos lá. Ele ensinará-vos todas as coisas. Certo? Então aqui nós temos aqui o verbo, separado aqui, ó, pelo traço de objeto direto. E aqui nós temos duplo traço, ó, que representa o outro acusativo. Então nós temos duas palavras aí no acusativo. Rumás está no acusativo e panta está no acusativo, que é paz, né? No nominativo é paz. Panta pode ser traduzido como todas as coisas. Então ele vos ensinará vos todas as coisas, certo? Então essa construção a gente chama de duplo acusativo. Então ela é diagramada dessa forma, ó. O tracinho, ó, o traço que separa o verbo do sujeito. O sujeito fica desse lado, o verbo no meio. Aqui o tracinho do acusativo, né? O tracinho do acusativo aqui, ó. Ele não pode transpassar a linha. Só vai até aqui, ó. Aqui nós teremos o primeiro objeto direto. E aqui o outro objeto direto, outro acusativo. Só que aí você tem que colocar, ó, indicando que é o segundo. Tá vendo? A mesma forma que eu coloquei aí, ó. É dessa forma que diagrama o duplo acusativo. Um é de coisa e o outro é de... Um é de pessoa, né? Pessoa. E o outro é de coisa. Então o rumás aqui é pessoa. Você tem que colocar a pessoa aqui. Ele ensinará vocês, pessoas. E as coisas, todas as coisas. Coisas vem no segundo, ó. Então, é um duplo acusativo de pessoa-coisa. Tá vendo? A construção pessoa-coisa é diagramada de forma semelhante, mas com uma mudança significativa. Essa é a mudança. Porque o outro vem com um tracinho inclinado à esquerda, né? Quando é complemento. O primeiro objeto virá imediatamente após o verbo aqui, ó. Primeiro objeto. Com o marcador aqui, ó, de objeto, que é esse aqui, ó. O segundo objeto é a coisa na construção, que é panta, todas as coisas. Virá depois do primeiro objeto e será separado por duas linhas verticais que descem até a linha da base. A base é a oração, né? Isso é chamado de marcador acusativo duplo. Então, quando você for ler um Novo Testamento aí, alguma coisa aí diagramada, você vê uma construção dessa, uma diagramação dessa, você já sabe que é um duplo acusativo, certo? Então, os casos acusativos e nominativos também tem outros usos. Vou destacar aqui um outro uso aqui do acusativo. Sempre que eu falei assim que o acusativo é objeto direto, mas nem sempre. Vai ter casos que o acusativo não será objeto direto. E aqui eu trouxe um caso para vocês analisarem aqui, ó. A maioria das ocorrências de substantivos, no caso nominativo ou no acusativo, como nós estamos estudando aqui acusativo, que importa nesse estudo, funciona como eu falei aí agora, duplo acusativo. Mas nem sempre será o caso. Às vezes o caso nominativo ou o caso acusativo, que nós estamos estudando, são usados para expressar tempo. Às vezes vai estar no acusativo, mas estará expressando tempo. É um pouco raro, mas acontece. Isso às vezes pode trazer dúvida. Você está traduzindo, vai diagramar lá. Que é um acusativo, já vou colocar logo como objeto direto. Mas muitas vezes ali não está sendo usado como objeto direto. Está sendo usado como um advérbio. Então o substantivo é usado aqui, ó. Quando ele tiver, um acusativo estiver sendo usado como um advérbio, você vai fazer isso aqui, ó. Vai colocar aqui, ó, embaixo do verbo, ó. Tá vendo? Sob o verbo, que é embaixo, né? Assim, ó, porque ele está modificando. Toda palavra que vai ser modificada, você tem que colocar embaixo daquilo que você está modificando. Se eu vou modificar um sujeito, eu tenho um atributo, um adjetivo que modifica, eu tenho que colocar ele assim, ó, embaixo do sujeito. Certo? Então, como eu quero modificar esse verbo aí, eu tenho que colocar embaixo sobre o verbo. Então, vamos analisar aqui essa oração. Moisés foi criado por 3 meses na casa do seu pai. A palavra é, ó,
Anestrafe, menos 3, ento, oikoito, patro. O substantivo está aqui, ó, Moisés, está implícito. Um X aí, ó, Moisés, imagina que esse X aqui é Moisés, certo? Foi criado, o verbo aí, ó, foi criado, é o verbo. Agora, esses dois substantivos aqui, ó, eles estão no acusativo. Rapaz, não é acusativo, né? Não é objeto direto? O certo seria. Mas só que aqui ele não está sendo usado, é uma exceção. Ele não está sendo usado como advérbio, não está sendo usado como objeto direto, está sendo usado como advérbio. Olha a palavra menos, vem de men. Eu até declinei aqui, ó. Menos é acusativo de men. Então, romen. Você vê que até o artigo declina, ó, tá vendo? O artigo ro no nominativo, tu no genitivo, toi no dativo e ton no acusativo. Plural, roi no nominativo, ton no dativo, tois. Não, ton é genitivo, tois dativo e tas acusativo. Declina, até o adjetivo tem que declinar. Certo? Então, mês aqui, ó, é men. Se for sujeito, nominativo, é men. Se for genitivo do mês, tu menos. Se for ao mês, ou para o mês, ou no mês, toi mene. Se for acusativo, objeto direto, ton mena. No plural, nominativo, roi menoi. Dativo, ton menon. Genitivo, dativo não, aqui estou trocando aqui, ó. Ton menon é dativo, dos meses. Ton menon. Agora aqui é dativo, ó. Tois menóis, aos meses, para os meses, ou nos meses. E tas menas, tá vendo? Menas, acusativo, plural masculino. Então foi criado meses. E agora o 3 aqui, ó. 3. Tá modificando meses. Então o 3 tem que vir abaixo do meses, tá vendo? Porque está dizendo quantos meses foram? 3. Está definindo a quantidade de meses. Só que essa palavra aqui também está no acusativo. Então são dois acusativos aí funcionando não como objeto direto, mas como modificadores de verbo. E quem modifica verbo? Advérbio. Então é um uso adverbial, certo? Olha aí, ó. Acusativos adverbiais, tá vendo? Porque está funcionando semanticamente. Morfologicamente não é advérbio. É substantivo acusativo, morfologicamente. Mas semanticamente funciona como advérbio. Tá vendo aí? Funcionando semanticamente como advérbio, o acusativo adverbial qualifica o verbo. Hein? Então aqui é um acusativo de medida ou extensão de tempo e espaço. Aqui é de tempo, não é espacial, é temporal. Então o acusativo indica a extensão temporal, aí nesse caso, do verbo. Quanto tempo? 3 meses. Então o temporal é mais comum no Novo Testamento. Certo? Então aí, ó, essa é uma exceção do acusativo, certo? É uma exceção, já para... É raro os usos, mas tem no Novo Testamento. Aqui a outra classificação aqui é do uso do nominativo, lá é o acusativo, aqui agora é do nominativo, ó. É muito comum também na Bíblia, no Novo Testamento grego, o nominativo de exclamação, interjeição, né? Ele é diagramado separadamente, tá vendo que ele está aqui, ó? Por exemplo, aqui tem uma frase, as orações aqui, e ele está aqui, ó, diagramado separado. Tá vendo? Ele é diagramado separado, não tem conexão com o restante lá das coisas, das afirmações, das cláusulas, não tem conexão, tá vendo? Então ele é diagramado separadamente, não existe conexão, ó, com o que está em sua volta. Então eu trouxe aqui um exemplo aqui, ó. Robatus Pluto Kai Sofias Kai Gnesios Teu. Traduzindo, né? Ó profundidade das riquezas
e sabedoria e conhecimento de Deus. Aí, ponto de exclamação aqui, ó. Lembre-se que Paulo estava falando ali da salvação de Israel, da predestinação, da eleição, né, que não é segundo quem quer, mas quem Deus elege. E aí não dá para entender isso, como é que Deus vai... Né? Aí ele exala, ele tem um arrobo assim, de adoração a Deus. Ó, a profundidade das riquezas, a sabedoria e conhecimento de Deus. Então ele vai usar a forma que o grego usa para fazer isso. Todo idioma tem, né? O grego também tem. Ele vai usar o nominativo de exclamação. Aí, como é que diagrama? Ó, profundidade. Profundidade, vai definir profundidade. Profundidade de quê? Ó. Vendo? Aqui está no genitivo, ó. Da riqueza. Cair. É a conjunção e, está acrescentando, né, que acrescenta informação. Não é só da riqueza, também da sabedoria. Tá vendo? Sofias. Né? Sofia e Sofiam. Certo? Aqui está no genitivo da sabedoria. E também do conhecimento, gnóseos. Certo? De quem? Para quem pertence toda essa sabedoria, esse conhecimento aí? De Deus. Então, ó, a profundidade. Tá aqui, ó. Está modificando a profundidade da sabedoria, da riqueza, do conhecimento de Deus. Certo? Então, veja aí, ó. Robertson diz, ó, Robertson é um estudioso. Isso é um tipo de nominativo de interjeição. Lembra que no português também nós temos interjeição? Ó, ei, é interjeição. Algo ligado a uma explosão emocional. Então, Paulo estava se emocionando quando ele escreveu isso aqui, ó. Então, para você identificar, tem umas chaves para você identificar quando é um nominativo de interjeição. Primeiro, ausência de um verbo. Não tem verbo aqui. Às vezes pode estar implícito, mas não tem verbo. Você vê a emoção, ó, do autor. Totalmente uma frase, uma exclamação, né, emocional. E na hora da tradução você tem que colocar um ponto de exclamação. Aí, ó, ponto de exclamação aí. Que é outra aqui também. Ó, miserável homem que sou, né? E aqui no grego, ó. Talaiporos ego anthropos tisme recetai ectus somatus uctanato tuto. Quem me livrará do corpo dessa morte, né? Somatus, do corpo. Ectus somatus, do corpo. Tu tanato tuto, desta morte. Tanato, né? Morte. Então são nominativos de apelação, nominativos, né, de interjeição, dependendo da gramática que você estiver lendo, estudando. Vai usar esses termos aqui, ó. Wallace, ó, fala aqui, ó, nominativo de apelação. Daniel Wallace, um dos maiores estudiosos do grego atual, do Novo Testamento. Eu baixei a gramática dele, profunda, né? Então são substantivos titulares no caso nominativo, ó. Sempre vai estar aqui, ó, no caso nominativo, que vai funcionar na frase como fosse outro caso. Esse daqui, ó. Está no nominativo e está no nominativo, ó. Nominativo de apelação. Então, ao diagramar, você tem que colocar eles como se fosse um caso acusativo. Por exemplo, aqui, ó. Rumeis foneitme, rodidaskalos kai kyrios. Vocês me chamam de mestre e senhor, ó. Vós, sujeito, rumeis, está no nominativo. Verbo, segunda pessoa plural, foneite, chamais. Chamais quem? Me. A mim, me. Vendo? Então tem duas linhas aqui, ó, duplo acusativo, certo? Então nós esperávamos que didaskalos seria didaskalon. Tom didaskalon, no acusativo, mas não está no acusativo. Está no nominativo. E Kyrios, teria que estar também no acusativo, Kyrion, mas está no nominativo. Então, são um nominativo de apelação. Apesar de não estar no acusativo, deve permanecer aí no local do acusativo. Mesmo estando no nominativo, tá vendo? É nominativo de apelação. Tá vendo? São substantivos, no caso nominativo, que funciona como se fosse outro caso.
Está funcionando como se fosse um acusativo, um objeto. Então você tem que deixar ele lá no local de objeto lá, mas está no nominativo, certo? Deveriam estar no acusativo, mas eles estão diagramados no lugar como se estivesse no acusativo. Então quando vocês virem isso daí, não se espantem. Esperávamos que fosse, né? Aqui, ó, didascalon, tom didascalon, mas não, porque são nominativos de apelação. Então Deus abençoe a cada um de vocês. Que o Espírito Santo nos ajude a dar nossa mentalidade para nos aprofundar nas Escrituras, né, do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Amém.